O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano. Profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Reuniram-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora praticamente nos aproximando da Semana Santa. Semana Santa que começa amanhã com aquela grande celebração do Domingo de Ramos. E vocês vejam que nós estamos agora no capítulo 11, do versículo 45 a 56 do Evangelho de São João. E vocês veem que o cerco está apertando. As autoridades religiosas daquele tempo já estavam incomodadas demais. Elas já não sabiam mais o que fazer. Esse capítulo 11 de São João é marcado por aquele momento em que Jesus realiza o milagre da ressurreição de Lázaro. Eles tinham ali um sinal grandioso para eles acreditarem que Jesus era Deus. Mas o coração deles estava tão endurecido que eles já não aguentavam mais a situação. Então eles já estavam decididos: vamos matar este homem. Esse homem que ressuscitou Lázaro, que já estava há 4 dias morto, e Jesus o ressuscitou. Vamos matá-lo, porque ele, sendo um homem, ele se diz ser Deus. E diante de tudo isso, estava ali o Sinédrio reunido. E ali estava também Caifás, que era sumo sacerdote em função naquele ano. E diante do que se estava falando, ele, sem saber de nada, ele profetiza. Ele fala algo que nem ele tinha proporção, dimensão
do que ele estava falando. Vós não entendeis nada, disse ele. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Não é verdade? Foi isso que Jesus veio realizar. Era preciso que um homem perfeito, um homem sem pecado, mas Deus, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, era necessário que ele se oferecesse em sacrifício para salvar todos os povos, todas as nações. Vamos ler de novo a profecia de Caifás. Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. No paraíso, os nossos pais, Adão e Eva, quando eles deram ouvido à serpente, isso causou um grande transtorno. Diante da desobediência dos dois, aconteceu, meus irmãos, uma grande fatalidade no mundo. E qual foi a fatalidade que aconteceu no mundo? O homem que estava unido a Deus se separou pela desobediência. O homem ficou agora sem rumo. O fim do homem não era mais partilhar, compartilhar, viver a vida em Deus. O fim do homem agora foi a separação eterna, a separação de nunca mais conviver com Deus, de nunca mais estar com Deus. Como se o homem nascesse para não viver com Deus, mas Deus não queria que isso acontecesse. Era necessário que nós nascêssemos para nós vivermos com Deus, sempre com Deus, na alegria eterna, como acontecia lá no paraíso. Que felicidade! O Jardim do Éden quer até dizer isso, o lugar da felicidade. E Adão e Eva perderam tudo isso pela desobediência. Não simplesmente uma felicidade assim, mas a grande felicidade, a felicidade de poder viver, conviver com o nosso Deus. Não tem alegria maior do que essa. Mas o pecado, o chamado pecado original, causou essa cisão, essa divisão. Ficamos sem Deus. O homem sem Deus é um homem sem nada. Mas o homem com Deus é o homem com tudo. Quer maior presente do que esse? Do que ter na nossa vida o nosso Criador, o nosso Salvador? Quer coisa melhor do que isso, meus irmãos? Do que vivermos com a Santíssima Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, quem tem Deus tem tudo. E o tudo é quem? É Deus. Não é o tudo das coisas, mas é o tudo que é Deus, o Criador de todas as coisas. Infelizmente, nós perdemos tudo isso. Mas Caifás profetizou. É necessário que um homem morra para que a nação não pereça. É necessário, trazendo para nós uma linguagem mais acessível a nós, é preciso que
o Verbo divino que se encarnou no meio de nós. Era preciso e é preciso que ele morra, que ele dê a vida para que o homem possa voltar à comunhão com Deus. É necessário. Entrando nessa Semana Santa, meus irmãos, entremos com esse pensamento. É necessário que nosso Senhor, diante da desobediência do homem, ele morra para que todos possam voltar à comunhão com Deus. Você entende, meus irmãos, o que significa a comunhão com Deus? Eu vou dizer uma coisa em particular para você, eu não tenho dimensão, porque é tão grande, é algo tão grande que a nossa inteligência humana não tem a capacidade de compreender. Eu só posso dizer para vocês, meus irmãos, que é muito bom, que vai ser muito bom, vai ser ótimo. Imaginemos, diante dessa morte de Jesus na cruz, nós podermos um dia viver em comunhão com Deus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Não haverá mais sofrimento nenhum. Como diz no livro do Apocalipse, toda lágrima será enxugada. Então, não haverá mais choro. Não haverá mais divisão. Não teremos, meus irmãos, de viver com medo. Medo de um ladrão entrar na nossa casa, de alguém nos matar, porque o retorno à comunhão com Deus não haverá mais morte, como nós vimos nesses dias. Não haverá nem a primeira morte, nem a segunda morte. Viveremos para sempre com o Senhor. Qual o tipo de sofrimento que você tem? O que é que você carrega? Qual é a sua maior dor? Então, meus irmãos, eu tenho uma notícia a dar. A morte de Jesus vai tirar tudo isso de você. Tudo isso vai ser retirado. Não haverá mais doença. Meu Deus do céu. Embora, meus irmãos, seja vergonhoso o que aconteceu, de Deus ter se reduzido a se tornar homem como nós, para ser oferecido em sacrifício, porque isso não haveria necessidade de acontecer. Mas teve que acontecer por causa da nossa desobediência. Embora isso seja muito triste, ao mesmo tempo isso nos faz nos alegrar. A solução para a nossa vida é Jesus Cristo. Não existe outra solução para nós, a não ser nosso Senhor. Quem tem Jesus tem tudo. Então vamos nos desvencilhar agora de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos caprichar nesses últimos dias, eliminando da nossa vida tudo aquilo que nos mancha, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos pedir perdão a Deus, reconhecendo verdadeiramente que nós falhamos, que nós pisamos na bola. E vamos à sexta-feira da paixão e lá diante do crucificado, diante de Jesus, vamos dizer como aquele soldado: meu Senhor e meu Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E vamos nos deixar purificar pelo sangue precioso de Jesus. E vamos nos reconciliar com Deus, para que um dia nós possamos viver eternamente com Ele. E quem quer e quem não quer, todos nós queremos.
É por isso que nós vamos buscando e tentando encontrar a felicidade aqui, a felicidade ali, e acabamos indo nos lugares errados. Mas agora, meus irmãos, eu te aponto o caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Que nesta Semana Santa nós possamos ir ao encontro do Senhor e pedir a Deus a graça da nossa fidelidade. Vamos ser fiéis. Aquilo que falta ainda e que nos atrapalha de nós estarmos com Ele, vamos retirar da nossa vida. Vamos lá e vamos pedir perdão a Deus. Busquemos um sacerdote, busquemos o confessionário e lá, de joelhos, vamos dizer para nosso Senhor: perdão, Senhor. Perdão por eu ter feito isso. Perdão por eu ter falhado. Senhor, eu não quero mais pecar. Senhor, eu quero ser fiel. Senhor, eu não quero mais entrar na desgraça do pecado, nem caminhar na desgraça do pecado. Eu quero caminhar, Senhor, na graça, na Tua graça. Antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós. Jesus vai morrer por mim. Jesus vai morrer por você. É necessário que isso aconteça para que sejamos salvos, para que nos alegremos, para que voltemos à comunhão com o nosso Deus. Que Nossa Senhora, a Virgem das Dores, aquela que estava aos pés da cruz contemplando o seu filho, que derramava o sangue e que dava vida por cada um de nós, ela que sofreu tanto por aquele momento, mas ela que se uniu também a Jesus na dor. Uma espada transpassará o seu coração, como disse Simeão. Agora essa espada transpassa o coração dela no sofrimento também. Ela se entrega junto com nosso Senhor pela nossa salvação. Por isso que a igreja diz que ela é corredentora, junto com Jesus. Não é que Nossa Senhora estava morrendo na cruz. Não, é que ela estava num momento de dor e muito sofrimento. E aquela dor, ela se unia a Jesus Cristo, ao sacrifício do seu Filho. Lembremos daquela imagem da Pietà, aonde Nossa Senhora, depois da morte de Jesus, ele é descido da cruz e ele é colocado nos braços dela. E antes de morrer, Jesus disse: tudo está consumado. E agora Jesus olha, agora Nossa Senhora, com Jesus nos braços, ele olha para Jesus e olha para todos nós, Nossa Senhora. Ela se une também naquele momento e ela diz: está oferecido. O meu filho se ofereceu e sacrificou-se pela nação, por todas as nações, por todos os povos. Sejamos fiéis a Deus, peçamos a Deus a graça da fidelidade e junto com Nossa Senhora vamos nos unir a esse momento de alegria e sejamos também a alegria de Jesus e a alegria de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma feliz
Santa e abençoada Semana Santa. Deus te abençoe.